Bom dia! Estamos ao vivo para mais um Café com Psico. Vamos entrando, já fizeram café? Hoje, de cabelos molhados, porque no sertão, na Caatinga, só existem 4 estações. 3 estações. Calor, quentura e mormaço. A primavera é linda no sertão, é linda na Caatinga. A gente tem as plantas, né? Daqui, o ipê amarelo, que é muito presente na nossa cidade, que fica linda, que deixa a rua bem bonitona. Mas o calor que faz aqui, só quem vive sabe. Só quem mora por aqui entende o calor que faz essa época do ano e ainda vai ficar mais quente, né? Estou de cabelos molhados, mas revigorada, fresquinha, para falar com vocês aqui hoje. Hoje a gente vai falar sobre TDAH, né? Sobre a psicopedagogia e o TDAH, a avaliação psicopedagógica e a intervenção psicopedagógica nos casos de TDAH. Primeiro, quero saber se vocês já fizeram café. Coloquem aí nos comentários. Se já fez o café, eu tô com um balde hoje, gigante. Já é o segundo café. Já fizeram café? Acha que alguma psico, alguma colega de outra profissão ou pais, professores se interessam pelo tema de hoje? Envia aí o nosso ao vivo para que essas informações cheguem a mais pessoas, tá bom? Lembrando que no mesmo sistema, vamos fazendo. Já fez, né, Tamiris, o café? Muito bem. As perguntas são feitas agora, não abrir caixinha sobre o tema. As perguntas podem ser feitas aí nos comentários e a gente vai conversando. O intuito não é ser uma aula, como eu falei no primeiro episódio, no nosso primeiro Café com Psico. Tá, semana passada reclamou comigo, que disse que ficou gigante. Ficou grande demais eu falando sozinha 1h30. Ele disse que eu cansei vocês. Então hoje eu vou tentar ser o mais breve possível. E aí eu excluí um monte de coisa que precisaria falar, né? Que seria uma aula, que seria outros encontros. Bom dia, Gilton. Cadê o café? Eu já tô por aqui com meu balde, ó. A live vai ficar gravada e também a gente tá correndo para deixar tudo prontinho para subir em dias nas plataformas, né? No YouTube e no Spotify. Ó, Gilton disse que o café também tá pronto lá. Cansou nada, foi ótimo, né, Alessandra? Bom dia, Mari, tudo bom? Bora lá, vamos começar? Tem uma novidade! Temos um site do Café com Psico! Ó, tá aqui, dizendo que foi bom ter lembrado. Temos um site, você coloca lá. cafécompsico.com.br cafécompsico.com.br e temos lá já os vídeos indo direto pro Spotify. A gente vai pensar em colocar outras coisas lá também, né? E vocês podem comentar lá. Dar os feedbacks por lá também, que a gente vai ficar feliz. Pra melhorar, vejam como é que tá, a gente ainda tá testando, né? Então vão lá, dê uma olhadinha no site, o que é que tá faltando, se o site tá bonitinho. Ui, sujei aqui. Eu e minhas mãos, enfim. Deixa eu só afastar o livro aqui pra não sujar, já sujou. Tudo bem. Deem uma olhadinha no site, vejam, né, se tá bom, se tá legível, se a cor tá legal e deem o feedback de vocês pra gente melhorar. E vamos começar. Cansou nada, né, Karine? Que bom, eu fico feliz. A galera vai dizer que eu sou o chato que disse que cansei, mas ninguém cansou. Só você cansou, mas aí as pessoas vão entender hoje porque você cansou da live de semana passada. Ele fica brabo comigo, porque eu uso ele de exemplo, mas tudo bem. Vamos lá, gente. Vamos começar. O TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento.
Em alguns lugares eu já vi falar, né, em alguns livros, algumas apostilas duvidosas, em alguns cursos, que o TDAH é visto como um transtorno de aprendizagem. Mas o TDAH não é transtorno de aprendizagem, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Né? Então, em geral, a gente consegue fazer o diagnóstico. Olha, Gilton tá dizendo que não foi cansaço, foi falta de café. Foi falta de café e excesso de Nescau, né, Gilton? Ai, meu Deus, eu não aguento. Bora lá. Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento que acomete cerca de 5% da população infantil e 2,5% da população adulta. Então, esse transtorno, né, o TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, é um transtorno do neurodesenvolvimento que começa a apresentar sintomas logo nos primeiros anos da infância, tá? Então, a gente que trabalha com pré-escolares e com escolares, é importante que a gente fique de olho, né? Então, essa estimativa de 5% da população infantil é uma estimativa de 2014. Eu não procurei os índices atualizados, né? Eu costumo procurar, mas hoje, infelizmente, não consegui. Passou pelo tanto de coisa que eu preciso falar hoje, né? Quem quiser dar uma procurada aí e colocar nos comentários, eu agradeço, né? Eu peguei essas informações, essas estimativas no DSM-5, né? O DSM-4 trazia o transtorno do déficit de atenção e trazia como TDA e TDAH como transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Hoje, a gente tem o DSM-5 e no DSM-5 a gente tem TDAH. Então, a nomenclatura TDA, ela não é muito usada atualmente, alguns profissionais ainda usam, mas é mais comum que seja usado TDAH, transtorno déficit de atenção com hiperatividade, né? E aí a gente tem os subtipos, predominantemente desatento, predominantemente hiperativo e impulsivo, quase não sai, e do tipo combinado, que a pessoa tem todas as características, né? Hiperatividade, desatenção e... já tô me perdendo aqui nos comentários. Hiperatividade, desatenção e impulsividade. Patrícia, Ju, se no caso de uma criança de 3 anos, apenas com diagnóstico de autismo, mas com perceptível agitação motora, além do esperado, para a idade, como proceder em termos de mensurar essas observações para intervir? Patrícia, primeiro, a gente precisa entender que antes, lá no DSM-4, o TEA era um critério de exclusão para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade para o diagnóstico de TDAH, né? Então, antes, a criança que tinha o diagnóstico de autismo, ela excluía o diagnóstico de TDAH. Só que hoje a gente vê que há comorbidades, né? E que o DSM-5 tirou isso, né? Então, a criança que tem diagnóstico de autismo, ela pode ter também o diagnóstico de TDAH, né? Isso exige uma avaliação para saber se realmente são questões relacionadas a outro transtorno ou se são características do TEA, né? Porque existe uma agitação psicomotora no TEA que pode ser observada e aí a gente precisa entender se é um comportamento estereotipado, se essa agitação psicomotora ela é autorregulatória. Então tem muita coisa que a gente precisa observar nesse caso em específico, porque existe a possibilidade de 2 transtornos e a gente precisa entender e fazer um diagnóstico diferencial dessa criança. Se há a condição, né, se o quadro de TDAH é pertinente, né, levantar essa hipótese para essa criança,
ou se as questões de agitação motora estão relacionadas ao TEA de fato, só ao TEA sem diagnóstico de TDAH. Aí é importante a gente ter cuidado quanto a isso, tá? Tamires colocou aqui, minha filha tem TDAH interrogado. A suspeita do TDAH, quando a gente coloca interrogado, né? Que aí precisa de mais avaliações. Vamos lá. Tamires colocou, meu filho com autismo e TDAH e minha filha em tratamento de TDAH interrogado. Isso, quando a gente tem o TDAH interrogado, né? Quando há uma suspeita de TDAH, é importante sim já começar as intervenções, né? A gente fala tanto de intervenção precoce no autismo e semana passada eu falei da intervenção precoce nos transtornos de aprendizagem, que é importante, né? Então, todos os transtornos de aprendizagem, do neurodesenvolvimento, é importante sim, tanto a identificação precoce quanto a intervenção precoce. E mesmo que haja apenas a suspeita, né, de algum transtorno, é importante que a intervenção seja feita, né? Porque se há suspeita, se a criança não preenche critérios diagnósticos suficientes para fechar aquele diagnóstico, mas se ela apresenta já algum tipo de prejuízo em alguma área do desenvolvimento, né, então ela precisa sim ser interrogada, ela precisa sim ser estimulada, certo? Então a intervenção precoce, ela é muito importante. Quando a gente fala em criança, a intervenção precoce é muito importante, porque a gente precisa amenizar as dificuldades, né, e atenuar essas dificuldades para que o prognóstico dela seja melhor. Mesmo que seja interrogado, como no caso da filha da Tamires, a gente precisa intervir para que, quando esse diagnóstico feche, né, se ele for fechado mais à frente, essa criança já não tenha tantas dificuldades, né, e que esse quadro ele não piore. Vamos lá. Outra coisa, esse quadro, né, do TDAH é o quadro é o quadro psiquiátrico mais comum na infância, né? Então, ele aparece bem desenhadinho, né, para as famílias e para as escolas. Então, o TDAH, a gente tem, né, é uma tríade de sintomas: hiperatividade, desatenção e impulsividade. O diagnóstico é clínico, não possui marcadores biológicos, não existe nenhum exame laboratorial, por exemplo, que indique a existência, né, que a criança, que o adolescente, que o adulto tenha TDAH. Então, toda a avaliação é feita de forma clínica, né? E aí, a gente precisa entender que três coisas. O diagnóstico, né, o TDAH, ele não é uma deficiência, é um transtorno do neurodesenvolvimento que não tem nada a ver com inteligência, né? Muitas vezes é bem comum que o rendimento escolar, o rendimento acadêmico dessa pessoa caia, ou que não seja lá, sempre seja, né, um rendimento mais mediano, um rendimento, sempre foi aquela criança que tá sempre de recuperação, né, sempre, e aí é importante a gente dar uma olhadinha nisso, mas que não tem nada a ver com inteligência. Aí, é muito comum que a gente, psicopedagogas, receba nos nossos consultórios, né, as famílias dizendo assim, mas ele é tão inteligente, ou que quando as famílias sinalizam a presença, né, do TDAH, ou que existe um transtorno, que a criança necessita de adequações na escola, por exemplo, as escolas que não têm tanta familiaridade com o transtorno, ou que não se preocupa tanto com as questões de inclusão, diz, mas ele é muito inteligente, não precisa não, né? Nossa, seu filho tem isso, ele é tão inteligente. Então, TDAH não tem nada a ver com inteligência. E outra coisa, que aí eu vou martelar, que não é só com TDAH, né? É uma coisa que a gente precisa se atentar, é o uso da palavra portador. Eu procurando agora em alguns artigos, procurando algumas questões, né? E vi muito a palavra portador em alguns textos.
Então, tomem cuidado com os textos, com as instituições. Quem viu o story hoje de manhã que eu vi lá no Instagram da minha mentora, né, que ela compartilhou, a Amanda, e eu fui ler o post da Nath, né, falando sobre uma instituição e questões relacionadas à base teóricas, e a Althea, né? Então, é importante que vocês consumam sim, que procurem sim na internet, mas que vocês estejam atentos a ser questões de base confiável, com evidências científicas, né? Não aceite qualquer informação de goela abaixo. E eu vi muito, né? Hoje, a palavra portador de TDAH. E em outra caixinha, uma vez eu abri uma caixinha só sobre TDAH e uma pessoa disse, eu sou portadora de TDAH, né? Então, por favor, não usem a palavra portador ou portadora, porque os transtornos não são coisas, né? Que a gente bota na bolsa e leva, e se quiser a gente deixa em casa, né? Não é assim. Então, quem porta, desporta, né? Quem leva, deixa. E não é assim que funciona com os transtornos, principalmente os transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, a palavra portador, não usem, pelo amor de Deus. Vamos lá? Bora continuar? Então, quando a gente fala, né, eu quis trazer a avaliação psicopedagógica do TDAH, porque o TDAH é um transtorno que afeta muito as questões escolares e sociais, né? E é importante que existem muitas dúvidas, né, a respeito do TDAH, se existe, se não existe. O TDAH existe sim, viu, gente? Tem profissionais que acreditam que o TDAH não existe. Pasmem. O TDAH existe sim, prejudica muitas crianças. O TDAH, quando não é tratado e levado para a vida adulta, prejudica muito as pessoas na vida adulta. As pessoas que não sabem que têm TDAH têm muitos prejuízos significativos, prejuízos grandes, risco de vida, né? Então é importante a gente se atentar e avaliar corretamente o TDAH. Por isso que eu trouxe hoje a avaliação, né, de como a gente entender o TDAH, né, um pouquinho. Hoje não vai dar para falar sobre etiologia, sobre as questões, né, as estruturas neurofuncionais, os neurotransmissores envolvidos com TDAH, o que tem mais, o que tem menos, as áreas cerebrais. Isso aí é outra coisa, a gente levaria mais umas 50 horas para falar, né, e a gente hoje vai falar de TDAH, deixar bem claro rapidinho e falar um pouquinho da avaliação e da intervenção na psicopedagogia, tá? Tássio colocou aqui, ó, saber e aceitar a melhor coisa. Ele que o diga. Depois a gente vai fazer uma live sobre isso, né? Vou trazer ele para ele contar como foi a história dele, né? Ele já colocou aí nos comentários que é TDAH. Tássio teve um diagnóstico de TDAH tardio, e ele sabe o quanto aceitar e saber da existência e conhecer o transtorno é importante, né? Inclusive, o TDAH foi o assunto, né? Foi o tema que rondou o mestrado dele, que aí tem toda uma história e depois a gente conta, é bem interessante. E aí eu disse logo no começo, né, que ele fica bravo quando eu falo, porque eu sempre uso o exemplo dele, como diagnóstico tardio. Lógico que a gente não teve, né, a gente que eu falo, eu digo junto com ele, porque já estamos há 17 anos juntos, e aí eu digo a gente porque eu passei por muitas coisas também, junto com ele, percebendo, observando, sentindo junto com ele, tá? Então, a gente traz outro dia essas questões, e aí é importante, fico bravo nada, ele ficava quando ele não aceitava, agora ele sabe da importância da conscientização e da gente falar sobre TDAH e falar as implicações, né? Outro dia a gente conversa sobre isso.
Mas vamos seguir. Então, a apresentação do TDAH, a apresentação clínica do TDAH, ela é heterogênea, ela não é homogênea, né? Então, os sintomas, né, os sinais de hiperatividade, os sinais de desatenção, de impulsividade, eles aparecem nos sujeitos de formas diferentes. Então, por isso que é tão difícil a gente levantar uma hipótese diagnóstica de TDAH e diagnosticar o TDAH, tá? Então, é importante que a gente entenda que o diagnóstico é clínico e que o médico pode fazer esse diagnóstico, mas quando a equipe multidisciplinar faz esse diagnóstico sozinho, né, ele pode fazer, porque é clínico, observando os relatos dos pais, do próprio sujeito e dos prejuízos que ele vem tendo. Mas quando a gente tem uma equipe multidisciplinar, é mais interessante porque a gente vê o sujeito, né? A gente observa o sujeito ampliando o olhar, né? Então, quando a gente tem uma avaliação fonoaudiológica, neuropsicológica, psicológica, psicopedagógica, é importante. Hoje a gente vai falar de psicopedagogia e vamos seguindo. Então, em pré-escolares, a gente precisa primeiro ficar atento, e aí é importante essa questão, né, dos marcadores, que não existem marcadores biológicos e que da heterogeneidade da apresentação clínica, porque a gente precisa entender que em pré-escolares já existe, né, nas crianças muito pequenininhas, existe sim uma atenção, né, níveis de atenção reduzidas, que a atividade motora é maior do que em outras crianças, e aí a gente precisa ficar atento, né? Então, tanto hiperatividade, né? A criança ser hiperativa. A criança é ativa, e a criança pequena, ela é hiperativa. Ela se movimenta, né? Exige, o desenvolvimento da criança exige que ela esteja em movimento. E a desatenção, né, o nível de atenção é reduzida, e a impulsividade, ela ainda está aprendendo, né, a ter controle inibitório, ela ainda está aprendendo a ter flexibilidade cognitiva. Então tem muitas coisas que no pré-escolar, na criança pequena, a gente precisa ficar atento. Qual é a diferença do desenvolvimento comum da criança, né, do que é esperado para a criança pré-escolar, e de uma criança pré-escolar com TDAH? A diferença é que existem prejuízos significativos na vida dessa criança, seja acadêmico ou seja de interação social. Nos escolares, né, o que é mais comum da gente perceber é que a gente tem um desempenho escolar, um desempenho acadêmico mais baixo e prejuízos nos relacionamentos. Então, é aquela criança que sempre tem uma briguinha por conta das questões relacionadas ao controle inibitório, né? Por conta dessa inflexibilidade. Então, tem uma briguinha, não sabe lidar com as emoções, então tem as briguinhas, né? Não são discussões acaloradas, né? Geralmente vai pro físico e tal, né? Então, ou então essa criança tem menos amigos do que os outros, né? E aí essas questões dos relacionamentos interferem bastante na autoestima, em como a criança se enxerga, né? As pessoas começam a dizer, esse menino é muito danado, esse menino é não sei o quê, né? E a criança vai olhando para aquilo e criando crenças sobre ela que não é verdade ou que podem ser amenizadas, podem ser atenuadas, né? Com a intervenção adequada. Então, no geral, a criança com TDAH, ela tem mais queixas escolares do que as crianças que não têm, né? Então, quando a escola percebe os comportamentos, né? A escola sinaliza e a escola solicita a avaliação psicopedagógica. Então, quando chega pra gente, a criança com TDAH, ela chega com queixas escolares. Por isso que é importante a gente avaliar a criança de uma forma geral, de uma forma mais abrangente. Vocês têm dúvida? Deixa eu tomar um cafezinho aqui para ele não esfriar. No calor, eu reclamando do calor de Paulo Afonso, dizendo que estou com o cabelo molhado por conta do calor e dizendo vou tomar meu café para não esfriar. Tô vendo o pessoal chegando. Bom dia, bom dia. Bora lá? Que mais? Então, a gente precisa entender que
aprendizagem e socialização vão ser questões que estarão em prejuízo significativo na criança com TDAH, né? Os critérios de diagnóstico, né? Mari colocou uma perguntinha. Uma criança sem queixas escolares, apenas uma agitação muito grande com 4 anos. A princípio, indicação para avaliação ou observamos? Eu acho interessante avaliar. Porque se ela ainda não tem queixas escolares, se você avalia e descobre alguma coisa antes que as dificuldades escolares existam, a gente consegue prevenir essas atividades, essas dificuldades, e a gente consegue intervir, né, planejar uma intervenção para que essas dificuldades não ocorram. E se elas ocorrerem, essas dificuldades escolares, né, se elas ocorrerem, a gente consegue planejar a nossa intervenção para que essas dificuldades sejam menores. Daisy colocou aqui, muito interessante, na atualidade com Covid fica difícil perceber isso, podendo atrasar muitos diagnósticos. É verdade, Daisy, é verdade, e assim, eu até coloquei aqui uma parte das minhas anotações, que eu botei bem grande, assim, cautela no diagnóstico, né? E a importância do diagnóstico diferencial, porque muita coisa é disfarçada, muitas coisas leva a culpa para, mas criança é agitada mesmo. Mas criança precisa se movimentar mesmo. Vamos esperar, né? Ou então, a questão do Covid, né? A criança tá em casa, parada, ela precisa disso, né? E de se movimentar e tal. Então, tem a questão do diagnóstico que não é feito, das observações que são negligenciadas, e existe também o oposto, de que as pessoas, nós como sociedade em geral, estamos habituados, infelizmente, a ver as crianças paradas, inertes, na frente da televisão, do computador e do jogo, que quando a gente vê uma criança ativa, falante, conversando, correndo, brincando, mexendo em tudo, a gente diz, essa criança tem TDAH, né? Então, é importante a gente ter conhecimento, né, sobre o que é o TDAH e a gente saber fazer um diagnóstico diferencial, porque a gente pode ou não fazer esse diagnóstico, né, negligenciar a observação dessa criança, ou fazer um diagnóstico de TDAH e medicar uma criança que não tem TDAH, né, de medicar uma infância comum, uma infância normal, uma infância típica, né? Então a gente precisa entender, e aí os diagnósticos. Tem muita criança que, infelizmente, não tem diagnóstico e faz uso de medicação, faz uso de alguns medicamentos controlados. Não estou dizendo, não estou julgando, não defendo, não sou contra, né, o uso da medicação, eu defendo o uso da medicação adequada para a criança que precisa, né? Então a gente precisa ficar atento, porque criança é criança e criança faz barulho, criança faz bagunça, criança está sempre ativa. E aí a gente, com Covid, como você falou, as crianças estão mais na frente da tela, né? A gente que milita tanto para a diminuição das telas, a escola vinha falando isso com uma frequência bem grande, e aí do ano passado para cá, a própria escola precisou usar as telas, né? Precisou deixar as crianças na frente das telas mais tempo do que eu esperava. Então, são coisas que a gente precisa realmente ficar de olho. Isso que você falou do Covid e de atrasar os diagnósticos é bem pertinente. E, na verdade, não só o diagnóstico de TDAH, viu, Daisy? Eu acho que você deve estar percebendo, né, que as questões relacionadas à saúde mental com Covid, né, aumentaram, mas as crianças ficaram um pouquinho, não vou dizer negligenciadas, mas tudo foi culpa do Covid, né? E aí a gente precisa ficar atento quanto a isso.
Tércia colocou aqui. Meu filho tem síndrome de Down e tem 6 anos. E só agora as terapeutas perceberam que o meu filho tem TDAH também. Tércia, tô chamando de Mércia. Tércia, existe, né, lá atrás, que aí eu acho que você não chegou a tempo, quando eu falei sobre o DSM-4, que o TEA e o TDAH eram critérios excludentes, né, o TEA era o critério excludente do TDAH, com síndrome de Down também era assim, né, então as pessoas com trissomia 21, que apresentavam algumas características de TEA, não eram diagnosticadas com TEA, por exemplo, e TDAH e outras questões também, né, porque era um critério excludente. O TDAH pode ser que, aí eu não sei, não avaliei seu filho, né, e que as terapeutas também, o que pode ter atrasado, vamos dizer assim, 6 anos não é tão tarde para o diagnóstico do TDAH, na verdade é a idade que realmente as crianças são diagnosticadas, porque existem questões relacionadas, né, ao relacionamento, ao controle inibitório, à atenção, com as crianças com síndrome de Down. Então, fica difícil logo no comecinho, assim, logo quando ela é pequena, a gente dizer se tem ou não TDAH. Aí, por isso que é importante que as pessoas, as terapeutas, os médicos estejam atualizados, né? E que uma criança que tem algum transtorno, e principalmente as crianças que nascem, né, com transtornos assim bem visíveis, genéticos e tal, geralmente as pessoas olham só para aquilo e vão deixando as outras características, os outros sintomas passarem, né? Aí por isso que atrasa um pouquinho, mas não foi tão tarde não, viu? Acho que você lembra de mim, meu filho é atendido por Luana. Sim, lembro sim. Lucas começou a tomar Ritalina e já vejo respostas. Que bom que as terapeutas observaram agora e que vocês estão cuidando de Lucas, né? É importante. Vamos lá. Então, vamos para os critérios diagnósticos. Primeiro, a gente tem a questão do funcionamento e do desenvolvimento da criança, né? E aí, a gente precisa entender que essas dificuldades, né, tanto de atenção, impulsividade e hiperatividade, elas precisam, quando a gente vai observar a criança e conversar com as pessoas que estão em contato com essa criança, que essas dificuldades, elas precisam estar relacionadas, né, estar acontecendo pelo menos há 6 meses, né? E um dos critérios diagnósticos também é que essas características, esses sintomas, eles comecem a aparecer antes dos 12 anos, né? As questões relacionadas à irritabilidade, à baixa tolerância a frustrações, à própria desatenção, à impulsividade, à hiperatividade, né, precisam estar presentes em mais de um ambiente, né? Então, além de estar presente há pelo menos 6 meses, eles precisam acontecer, né, ser observados em mais de um ambiente. Por que a gente precisa observar isso? Porque se a criança é só hiperativa na escola, se a criança é só desatenta na escola e em outros lugares não, a gente precisa ficar de olho, o que está acontecendo, né? De observar isso. Por que é só na escola e em casa não? É só em casa? É só em outros ambientes, né? Então, a criança, ela precisa apresentar, né? Ter a apresentação de no mínimo 6 meses e em mais de um ambiente, né? As questões, como eu já disse, neurofuncionais, né? De funções executivas, memória de trabalho e as questões que são afetadas com TDAH, eu não vou colocar aqui, que é muita coisa, para não se estender tanto, tá? Mas aí você precisa saber disso. Você, enquanto psicopedagoga, precisa sim. Você, enquanto psicóloga, precisa sim. Pra gente poder enxergar essa criança de uma forma completa, né?
Jussi, mas eu não sou nem psicóloga, nem pedagoga, nem psicopedagoga, eu preciso saber disso? Não necessariamente, né? Das estruturas neurofuncionais, de como o cérebro com TDAH funciona, de quais são as áreas do cérebro mais afetadas, né? Os neurotransmissores. Você que é pai, você que é mãe não precisa saber disso exatamente, mas a gente que é profissional precisa para a gente poder entender a criança, entender o adolescente e levantar as hipóteses diagnósticas corretas e levantar e traçar um planejamento terapêutico, né, de intervenção mais preciso. Então, o diagnóstico diferencial é importante, porque algumas questões relacionadas a os transtornos de aprendizagem, por exemplo, né? Então, as crianças que têm deficiência intelectual, geralmente elas são mais hiperativas, geralmente os níveis de atenção são mais rebaixados, né? E aí a gente precisa ficar atento a essas questões. Outra questão é sobre a impulsividade, por exemplo, né? Então, existem alguns transtornos que a criança é mais impulsiva. A questão da hiperatividade. Existem alguns transtornos em que a criança vai ser mais hiperativa, né? Então, é importante que a gente saiba fazer um diagnóstico diferencial. Leiam o DSM, é importante. Leiam os critérios diagnósticos, leiam os critérios de exclusão para a gente poder levantar uma hipótese diagnóstica mais precisa, tá? Outra coisa em relação às comorbidades, né? O TDAH é um transtorno que é comórbido a muitas outras questões de saúde mental e de aprendizagem, né? Então, é importante a gente ficar atento a essas questões. Deixa eu olhar o chat aqui. Mari colocou, teria a possibilidade de você enviar alguns artigos bons referente ao assunto? Tenho. Eu separei algumas coisas e separei alguns livros para indicar hoje também. Viu, Mari? Vamos lá. Então, quando a gente fala em cautela no diagnóstico, é justamente o que eu falei antes no comentário da Daisy, né? Que a gente precisa ficar atento se a gente não está negligenciando comportamentos, negligenciando sinais, ou se a gente está supervalorizando comportamentos que são comportamentos de uma criança típica, tá? Geralmente, o que acontece é que a criança com TDAH, ela tenha prejuízos na vida acadêmica dela e a escola encaminha, né? Grande parte das crianças com TDAH que eu atendo hoje foram encaminhadas pelas instituições de ensino. Jussi, eu enquanto mãe, enquanto pai, percebo alguns comportamentos. Eu posso solicitar uma avaliação psicopedagógica? Pode, bem como de outras especialidades também. Então, geralmente, né, quando as dificuldades escolares e as questões comportamentais, né, estão trazendo prejuízo, esses prejuízos significativos, geralmente, eles aparecem com mais frequência, com mais intensidade na escola. E os professores são os primeiros a observar essas questões, né? Então, os professores, as escolas que encaminham para a avaliação psicopedagógica. Então, a avaliação psicopedagógica é a única que pode ser feita no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Não, né? Então, a gente faz parte de uma equipe multidisciplinar. Muitas vezes, essa criança vai precisar ser avaliado por outros profissionais para a gente poder fechar o diagnóstico, né? Como a Tamires colocou aí, a filha dela tem TDAH interrogado. Então, essa interrogação é para que sejam feitas avaliações, intervenções, para que esse diagnóstico feche ou não, né? E é importante a gente ter o olhar de outros profissionais, né? A avaliação psicológica, neuropsicológica, fonoaudiológica e neuropediátrica ou neurológica. Então, bora para a avaliação de fato, né? A avaliação do TDAH, ela é clínica, né? Como eu falei, não existem marcadores biológicos. Nós, enquanto psicopedagogas, o que a gente precisa fazer? Primeiro, uma anamnese muito bem feita, né?
ouvir a família, acolher a família, né? Escutar essa queixa, essa demanda, e porque a anamnese vai ajudar a profissional, o profissional, a traçar o planejamento de avaliação. Certa vez, uma pessoa, né, me perguntou se existia um modelo de avaliação, se existia um método de avaliação. Eu não lembro agora se foi para um transtorno específico. E eu disse que dependia, né? Então, não existe um jeito da gente aplicar todos os testes, todos os instrumentos na criança. E o que é que vai fazer que a gente otimize o tempo de avaliação? Fazendo a anamnese bem feita. Então, a anamnese é extremamente importante. Ouvir essa queixa é extremamente importante para que a gente comece a delinear a nossa avaliação. Quais instrumentos eu vou utilizar? Quais aspectos eu vou observar melhor, né? E isso parte tanto da anamnese em si, do que você perguntou, do que você precisa perguntar, quanto da queixa. A queixa, lá na anamnese, eu vou fazer uma aula de anamnese depois. Que eu falo tanto de anamnese, né? Coloquem aí se vocês querem uma aula de anamnese. Eu falo tanto de anamnese, eu bato nessa tecla, porque ela é um instrumento importante, né? A gente precisa saber perguntar, a gente precisa saber o que perguntar, como perguntar, para a gente entender essa criança antes de conhecê-la, né? E tem questões, né, pré-natais, perinatais, pós-natais, questões de desenvolvimento, questões de antecedentes, né, que a gente precisa entender para poder delinear essa avaliação. E a queixa, né, quando a família traz aquela queixa, a gente precisa, dentro daquela queixa, saber o que a gente vai perguntar para saber um pouco mais daquela queixa, né? Então, é impossível a gente fazer uma avaliação sem fazer uma boa avaliação, sem fazer uma anamnese excelente, né? Então, se você está perdido em como avaliar uma criança, muito provavelmente aquela criança, aquela família, né, você não fez uma anamnese precisa, né? A anamnese, ela precisa te ajudar. Ela precisa começar a clarear a avaliação para você. Você precisa saber como fazer a avaliação psicopedagógica, quais os instrumentos utilizar, qual o passo a passo da avaliação? Sim, mas cada criança é uma criança, cada caso é um caso, né? Então, não dá pra gente testar tudo, porque senão a gente ia passar o ano inteiro testando a criança para saber de tudo que a gente precisa saber. Para achar é como procurar uma agulha no palheiro, se você não souber o que você está procurando. Então, a anamnese, ela te ajuda a saber o que você vai procurar, saber o que você vai testar, né? Então, o primeiro passo é uma anamnese bem feita, para você começar a imaginar, a planejar os instrumentos e como você vai prosseguir essa avaliação. Então, a anamnese, em hipótese alguma, ela pode ser deixada de lado. Não existe avaliação sem anamnese, tá? Então, depois disso, a gente vai delinear, né, como a gente vai avaliar essa criança. E aí, dentro da avaliação, principalmente do TDAH, né, a gente precisa entrevistar os pais. E como entrevistar os pais, Ju? Se você já disse que eu preciso fazer anamnese é com os pais. A anamnese é uma coisa, a entrevista que aí você vai fazer é outra. Como assim, Jus? Pelo amor de Deus, você tá me confundindo. A anamnese é importante, é um instrumento importante, só que se você acredita que existe a hipótese de TDAH ser levantada durante a avaliação, a gente vai chamar os pais novamente para responderem algumas escalas, né? Por exemplo, alguns questionários que começam a clarear a vida da gente, assim. Então,
a gente faz a anamnese e depois, se houver a necessidade de uma nova entrevista ou de aplicar alguma escala com os pais, a gente aplica, né? A gente precisa também entrevistar a escola, né? Ai, Jússi, mas eu tenho uma criança que não foi a escola que encaminhou para avaliação psicopedagógica, a família que percebeu. Preciso entrevistar essa escola? Preciso fazer visita escolar? Precisa. A escola, ela é importante para a gente entender a criança, né? Hoje, a escola, a criança não está dentro da escola o tanto de tempo que a gente precisava, né? As escolas estão, principalmente aqui no meu município, as escolas estão retornando agora, né? As crianças passaram tempo em casa e a observação pela tela, né, da professora com a criança é diferente do que a observação em loco. Mas mesmo assim eu preciso fazer? Precisa porque a gente precisa entender essa criança em mais de um ambiente, né? Deixa eu beber meu café, senão esfria. Então, a gente precisa aplicar os questionários com os pais e a gente precisa também conversar, entrevistar a escola. Existem questionários e escalas que são específicos para a escola e para os professores, tá? Então, o diagnóstico, né, do TDAH ele não é algo simples. A gente já viu que tem muita coisa envolvida, mas é importante para a gente poder intervir adequadamente. Muitas famílias e muitos profissionais até têm medo de levantar uma hipótese diagnóstica ou de diagnosticar uma criança com medo de rotulá-las. Mas os diagnósticos, eles não servem para rotular, né? Os diagnósticos, eles servem para a gente entender a dimensão dos prejuízos, a extensão dos prejuízos e como a gente faz a intervenção adequada, né? Então, rotular a criança pode ocorrer? Pode. Algumas famílias e alguns profissionais vão dizer, mas ele é TDAH. E deixar por isso mesmo, né? E rotular a criança. Mas o diagnóstico, ele é importante sim, né? Como o Tássio colocou aí antes nos comentários, saber, né? Conhecer, saber ter consciência do que está acontecendo, né? Saber da existência do transtorno é importante para a gente intervir adequadamente, né? Então, dentro da avaliação, além das entrevistas que a gente vai fazer a observação clínica. A observação clínica é a mais importante de todas, né? Que você vai observar a criança em loco lá com você, né? É importante também a gente fazer a avaliação psicomotora, é importante a gente fazer a avaliação pedagógica, né? É importante uma coisa que passa assim bem despercebido, que é a análise do material escolar. A gente precisa analisar o material escolar. O material escolar fala muito sobre a vida da criança. Fala muito sobre a criança ou adolescente enquanto estudante, né? Então, Jússi, você analisa o material escolar para ver o conteúdo? Não somente o conteúdo, mas para ver como essa criança cuida desse material, de como essa criança organiza esse caderno, como essa criança organiza as disciplinas, né? Se tem disciplina que as atividades estão concluídas, tem disciplina que não, tem disciplina que sempre tem atividade sem concluir, tem disciplina que a criança nunca consegue concluir, né? Tem disciplinas que a criança tá lá sempre com tudo corretinho, né? A gente entende também a dinâmica da professora, a dinâmica da escola. Se a professora faz a correção ela mesma, se a correção é coletiva. E se a correção é coletiva, essa criança consegue corrigir essa atividade que foi feita nessa correção, ela conseguiu acompanhar essa correção coletiva, né? A criança o caderno que tá lá cheio de orelhas,
o caderno que tá todo manchadinho, o caderno que tem muitas marcas de borracha, o caderno que tem letrinhas de adulto, forçadamente parecidas com de criança, né? Então, a gente precisa observar tudo, né? A análise do material é importante. Tem criança que chega com um livro, sei lá, ela gosta muito de história. Então, o livro de história é mais cuidadinho, é mais zelado, né? Enquanto que o livro de matemática tá lá a tragédia, ou o livro de matemática nunca foi consultado, nunca foi preenchido, né? A criança que tá lá no fundo da mochila, uma prova, com a nota baixa amassada, que ela nunca, a criança ou adolescente, que ela nunca mostrou aos pais. Tem muita coisa que a gente precisa observar no material escolar. Então, o material escolar, ele fala, parece que tá vivo. A gente que tem experiência, e aí quem não tem, perceba, veja o material escolar da criança, que ele fala pra gente, né? Então, tem criança que você abre a mochila e tem lanche lá de séculos. Tem uma casca de banana, tem um pacote de salgadinho amassado, né? Então, o material, ele fala muita coisa pra gente. Eu gosto, né? Quem me conhece sabe que eu gosto dessas coisas assim, né? Bonitinhas, arrumadinhas, cheias de frufruzinho. Às vezes eu deixo isso pra lá. Mas eu gosto de ter coisas bonitinhas, né? E às vezes, na tentativa de, vamos motivar a nossa criança. Vamos comprar canetas e lápis e estojos, mega blasters, para que ela se sinta motivada para ir para a escola. E às vezes esse material acaba distraindo a criança. Então, às vezes a criança vem com a hipótese de TDAH. Essa criança está desatenta, essa criança na hora de estudar, nossa, dá muito trabalho, oscila muito a atenção. E quando a gente vai ver, tem uma caneta lá que acende luz, que pisca, que faz barulho. E a criança tá lá usando aquilo e se distraindo, né? Então, nem sempre a gente precisa levantar a hipótese diagnóstica com os indicadores, né? A gente precisa levar... tá desatento, sim, e agora? Vamos observar o que é, né? Então, às vezes, a criança, usando os materiais do consultório, não é desatenta. Não tô percebendo. E essa queixa de desatenção, né? E quando a gente analisa o material da criança, tá lá o material todo cheio de frufru, tá cheio de coisas muito mais motivadoras, muitas vezes, do que a aula, do que a fala da professora, né? Tem um estojo, né, que era cheio, uma vez, né, chegou pra mim, um estojo que era cheio de lantejoulas. E a criança fazia assim, e mudava, né? Tinha um desenho lá que aparecia, e depois apagava o desenho, depois acendia o desenho, depois apagava o desenho. E a criança ficava, ela levou pra eu ver, e ela ficava, ó, a sessão todinha me mostrou isso, e ficou fazendo o que ela precisava fazer da sessão, e mexendo nas lantejoulas do estojo, né? E isso distrai a criança. Então, às vezes, a gente precisa analisar essas questões. Vou correr, que já tem 1 hora que eu tô falando. Então, as escalas, né, para as psicopedagogas aí, tem algumas escalas que eu sei que existem, mas eu não lembro se são restritas ou não, então eu não vou falar, tá? Para a psicopedagogia, a gente consegue aplicar aquela bateria neuropsicológica de Seabra e Capovilla, né? Aí a gente precisa entender a criança para saber quais os testes, quais os subtestes que a gente vai utilizar, né? O teste de trilhas, o atenção por cancelamento, dá pra gente usar, a gente observa a idade da criança. E tem outros testes, né, subtestes dentro dessa bateria que a gente pode usar também para dar suporte à hipótese diagnóstica, né? Tem outras escalas, tem umas escalas também, né? O ETDAH, tem a SNAP 4, que é para professores, tem outras, tem um manual, eu esqueci agora o nome, Manual de Avaliação de alguma coisa, que também é uma escala para professores, para a escola, né? Tem, a SNAP também tem
tem para pais, se eu não me engano. Mas a ETDAH tem a ETDAH 2 e tem a ETDAH CRIAD, que é para crianças e adolescentes, tá? Então, a gente, na avaliação, a gente vai fazer a avaliação, levantar a avaliação de acordo com a queixa, de acordo com a anamnese e com as habilidades e com os déficits dessa criança, certo? Eu sei que você quer testar, eu sei que você quer ver se existe ou não dificuldades, se existe ou não déficits, mas a gente precisa levar em consideração também e conhecer as habilidades dessa criança, desse adolescente, pra gente não ficar evidenciando as dificuldades, tá? Porque se a gente fica só na dificuldade, a gente desmotiva essa criança pra vir pra sessão com a gente, né? Ixi, lá vem tia Jus, meu Deus, tão chata, vai botar um monte de coisa pra eu fazer, né? Então, a avaliação, ela não precisa ser chata. A gente pode e deve usar recursos legais, divertidos, que motivem a criança a estar com você, tá? Então, quando tem uma coisinha no papel, né, que geralmente as crianças com TDAH têm dificuldades na escola, né, de aprendizagem, elas evitam um pouco as atividades que precisam ficar sentadas, as atividades que precisam exigem um pouco mais de atenção, e aí eu coloco um desafio. Hoje nós temos um desafio, e aí a gente temos que fazer, né, levantamento de reforçadores, né, de coisas que a criança gosta, pra que a gente premie essa criança depois. E premiar não só quer dizer leva uma coisa ou eu tô te dando uma coisa, né? Mas é premiar, tipo, qual é o brinquedo preferido dessa criança? Ah, o brinquedo preferido dela é o pula pirata. Então já diz, olha, eu tenho um desafio. E aí você faz um desafio bem massa pra ela poder realizar, né, o teste, realizar aquela atividade. E aí depois do desafio, a gente vai brincar do pula pirata, do pula macaco e não sei o que, né? E é importante a gente trazer essa diversão, porque até pra gente, né? Imagina você passar o dia inteiro, eu não me vejo assim, de passar o dia inteiro sentada, só dando folhinha, entregando folhinha. A psicopedagogia não é isso, não é só isso, tá? Vai rolar no chão, vai brincar, vai pular, vai saber das músicas, né? As crianças com TDAH gostam de se movimentarem, existe um padrão que aí a gente consegue observar daquela criança, né? E aí é importante a gente ficar atento a essas questões, né? A avaliação, a gente vai fazer a nossa avaliação de praxe, né? Pedagógica, psicopedagógica, levantar tudo o que a gente precisa. Durante os primeiros encontros, né, que aí eu já falei lá nos outros Café com Psico, da criação de vínculo, do acolhimento. A gente precisa, né, levar em consideração o que a criança gosta, entender a criança, como é que ela funciona, se ela é mais agitadinha ou se ela é mais desatenta, para a gente poder adequar a avaliação, olhar os instrumentos que a gente vai utilizar ou não e como a gente vai aplicar esses instrumentos, tá? A gente precisa levar em consideração também na nossa avaliação, né, os achados de outras avaliações, as queixas da família e as queixas da escola, tá? Na intervenção, a gente vai levar em consideração os achados da nossa avaliação, a fala da família, a fala da escola, o que essa criança comunica para você, né? O que os comportamentos dessa criança comunica para você, para a gente poder traçar uma avaliação adequada para essa criança. Perguntas sobre a avaliação, que já vou entrar em intervenção. Não? Vocês estão caladas hoje, hein? Bom dia, Maria Alice. Como é que você tá? Arrasando, né? Tô vendo aí de foto nova. Muito bom. Vamos lá. Não tô vendo perguntas sobre a avaliação. Vou seguir, beleza? Bora lá. Levando em consideração, na intervenção, os achados
da nossa avaliação, né, da avaliação psicopedagógica e da avaliação de outros profissionais. Retomando. Na avaliação, quando a gente vai lá, termina nosso processo de avaliação, quando a gente redige o relatório e quando a gente faz a devolutiva com os pais, é importante, né, que a gente recomende, indique como vai ser os próximos passos, né? Não adianta só a gente dizer tem TDAH, não tem TDAH, tem isso, tem aquilo e só rotular a criança e não dar orientações para essa família, certo? Então, em alguns momentos, eu redijo o relatório com orientações e sugestões para a família e para a escola, e em outros momentos, né, porque aí eu conheço a escola da criança quando faz a visita da criança, tá? A visita da escola na escola da criança. Isso. A gente já sabe se essa escola vai precisar ou não de orientações nossas, né? Às vezes a escola, ela tem toda a equipe, tem psicopedagoga, tem professora tem psicóloga, então o jeito que eles vão se organizar na instituição requer menos orientações nossas, né? E em outras escolas, a escola às vezes pede, e quando você terminar, por favor, manda o jeito que a gente vai trabalhar com essa criança, orienta a gente, por favor, né? Então, é muito dessa dinâmica e da gente entender a criança e a escola, tá? Então, nunca emitam um relatório, um informe psicopedagógico, só dizendo tem isso, tem aquilo e tchau, beijo e me liga ou não me liga, tá? É importante que a gente faça sugestões, que a gente sugira, que a gente oriente, né? Precisa de outro profissional? Encaminha para o outro profissional. É importante, é imprescindível a avaliação de outro profissional? Solicita a avaliação do outro profissional, o acompanhamento do outro profissional, né? Então, a gente não trabalha sozinho, a gente não trabalha de forma isolada, mesmo que as dificuldades sejam só de aprendizagem, no caso da criança com TDAH, os prejuízos mais significativos sejam apenas na escola, a gente não trabalha sozinho, tá? Observe, veja a necessidade de outros profissionais ou não. Geralmente, as crianças com TDAH têm problemas comportamentais, né? Tem questões relacionadas à autoestima, e aí o psicólogo, o psicoterapeuta é muito importante para essas questões, tá? E na intervenção, a gente precisa entender os déficits, como eu já disse, mas a gente precisa entender as habilidades para poder intervir, né? Então, essa criança precisa se movimentar. Então, bora botar a atividade que ela precisa se movimentar, né? Então, por exemplo, ela é uma desenhista exímia. Ela sabe desenhar, ela gosta de desenhar. Precisa trabalhar raciocínio lógico, precisa controle inibitório, precisa trabalhar uma coisa que ela vai achar bem chata. Como é que eu vou trabalhar com essa criança sem que ela fuja da minha atividade? Né? Como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou treinar uma habilidade, como é que eu vou fazer uma intervenção em determinada área, sabendo que essa criança tem muita dificuldade, né? Sabendo que ela vai ter um rendimento baixo. Se você já for nessa perspectiva, você nunca vai conseguir evoluir o seu paciente, porque a criança não é feita só de déficits, né? Não é só feita de dificuldades. E aí a gente precisa entender como essa criança aprende, qual é o estilo de aprendizagem dela, para a gente poder traçar, né, uma intervenção adequada. E falando em intervenção, Jússi, a criança que já chega para mim com diagnóstico, eu preciso avaliar? Precisa. Precisa, mesmo que a criança tenha diagnóstico, a criança ou adolescente, porque a gente precisa entender essa criança,
se ela chega com papel, com um diagnóstico, e você começa a intervir sem avaliar, você vai pecar, né, em não conhecer essa criança, em trazer atividades chatas para ela. Ela vai fugir, ela não vai fazer. Pode ser que existam comportamentos inadequados, né? E aí é importante você conhecer essa criança. Como é que eu faço isso, Jus? Já que a criança já foi avaliada, já tem diagnóstico, como é que eu vou avaliar? A avaliação de uma criança com diagnóstico é diferente de uma avaliação diagnóstica. Você vai fazer uma avaliação para a intervenção. Eu bato, falo, repito e vou falar de novo quantas vezes forem necessários que não existe intervenção sem avaliação. A gente precisa conhecer essa criança. A gente precisa conhecer como é que ela aprende para a gente poder organizar a nossa intervenção, para que essa intervenção seja adequada. Porque a intervenção, ela é individualizada. Se ela é individualizada, a gente precisa conhecer o sujeito, não é verdade? Então, dentro da intervenção, a gente pode também, né, além de levar em consideração os outros achados para delinear a nossa avaliação, os nossos achados na nossa avaliação, se a criança já tem diagnóstico, a gente avalia para intervir, né? Então, é importante a gente saber o que na intervenção. Como a criança aprende, por que ela não aprende, qual é o estilo de aprendizagem dela e quais são os déficits e as habilidades dessa criança. Sabendo disso, a gente vai planejar a intervenção. Dentro desse planejamento, a gente precisa elencar os objetivos de longo, médio e curto prazo. O que é que eu preciso fazer com essa criança, né? Depois de elencar esses objetivos, a gente vai lá fazer o nosso planejamento, né, por sessão. E aí, dentro desse planejamento, é que a gente vai levantar os jogos, as brincadeiras, as atividades que a gente vai precisar fazer com essa criança, tá? Dentro da intervenção também, o que a gente vai precisar fazer? Orientar as famílias, psicoeducar essas famílias, né? Dizer o que é o TDAH, por que a criança faz aquilo, como é que ela processa algumas informações, né? Como é que ela entende algumas informações, como é que essa família vai lidar com essa criança, caso X coisa aconteça, né? Então, a psicoeducação da família é muito importante. Você pode fazer isso na devolutiva, quando você avaliar, ou se essa criança já tem diagnóstico, chega para você faz aquelas sessões de avaliação para a intervenção e depois você chama a família para psicoeducar, tá? Então, tem muitas coisas que estão relacionadas com o ambiente, né? De como, do ambiente, as pessoas, e como as pessoas tratam essa criança, de como o ambiente está preparado ou não para essa criança, né? E aí a gente precisa pensar também no nosso ambiente terapêutico. Se eu tenho crianças com TDAH e na hora de fazer a intervenção, de planejar uma atividade, e eu preciso de uma atividade, para fazer uma atividade que ela precisa de atenção, que ela precisa estar mais concentrada, e se minha sala está cheia de recurso visível, ela não vai focar, ela não vai fazer aquela atividade do jeito que eu gostaria. Então, a gente precisa também pensar o que eu vou fazer nessa sessão, planejar a sessão, e dentro do planejamento da sua sessão, você precisa ter lá uma sessão de como eu vou organizar o ambiente para essa criança, tá? Então, às vezes, a gente deixa o ambiente bagunçado de propósito, às vezes a gente fecha tudo, tranca tudo, esconde todos os brinquedos, né? E aí, é de criança para criança, é caso por caso e de profissional para profissional, né? É interessante você se entender enquanto profissional, de como você funciona e de você entender quem você está atendendo, tá? Orientar as escolas também é importante, como eu já falei. Também,
quanto à flexibilização e quanto à adequação de currículo, de atividade, de como essa escola vai trabalhar com essa criança, tá? Outra coisa importante é reavaliar. Depois que você avaliou, depois que você começou a intervir, você, dentro do seu planejamento de longo prazo, você estabelecer um período para você reavaliar essa criança, para poder reorganizar os objetivos, ver os objetivos que já foram atingidos, os que não foram atingidos ainda, mesmo você estimulando, intervindo, e por que não está dando certo, né? Então é importante a gente reavaliar essa criança até para a gente poder emitir novos relatórios, né? A criança está em desenvolvimento, a criança vai mudando, né? E aí a gente precisa também reavaliar. Então, uma criança que chegou para você com 7 anos, você avaliou, você já está 1 ano com ela e você não fez uma reavaliação, né? É importante que, mesmo que a família não solicite uma reavaliação, mesmo que a escola não solicite uma reavaliação, e mesmo que essa reavaliação ela não culmine num novo relatório, você precisa ter a evolução dessa criança, né? Então, saber evoluir e reavaliar, certo? Estamos terminando a nossa live, mas antes, eu preciso deixar claro uma coisa. As crianças com TDAH, elas precisam ser motivadas, elas precisam ser instigadas a aprender, né? Ô, Jus, quer dizer que ela não é motivada a aprender? Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que às vezes, a criança com TDAH, existe um fenômeno chamado hiperfoco. O hiperfoco não é só exclusivo, né? Não é exclusivo do TEA. As crianças com TDAH, os adolescentes com TDAH, conseguem focar em coisas que são extremamente interessantes para ela, né? E aí, é uma das coisas que a gente precisa também observar na hora que a gente vai avaliar. Ah, mas essa criança fica quieta em casa. Mas ela fica quieta como? Na TV? No videogame? Né? E aí a gente precisa avaliar essas questões. Ela tá hiperfocada ali. E aí a criança precisa ser motivada. Então, diversão, ludicidade nunca é demais para as nossas sessões. Seja ela de avaliação, seja ela de intervenção, tá? Quero indicar livros, né? O livro do Café com Psico da semana passada, dos transtornos de aprendizagem, fez sucesso. Vou indicar 3 livros para profissionais. Esse aqui, Neuropsicologia, Teoria e Prática. Ele tem alguns capítulos, né? Falando sobre TDAH e essa coisa toda da psicologia baseada nas neurociências, né? De como a gente entender cientificamente, né? O cérebro e tudo mais, tá? Então, esse livro aqui é interessante para profissionais. Esse livro aqui também tem um capítulo falando sobre TDAH. Eu não tenho um livro especificamente de TDAH para profissionais. Eu não lembro agora. Aqui eu não tinha. Vou ver se eu tenho e indico para vocês, tá? Esse aqui tem um capítulo. Para quem é profissional, é bem interessante porque tem deficiência intelectual, tem TEA e tem outras coisas, transtornos psicopatológicos na infância e na adolescência. É ótimo. Tá marcadinho aqui porque são coisas importantes. E o livro que eu indiquei semana passada também tem algumas questões relacionadas à avaliação, principalmente das funções executivas. Então, tem os instrumentos e como a gente avaliar, ver a questão da promoção da saúde mental da criança do pré-escolar. Bem interessante. E para as famílias eu tenho 2. Jussi, eu não sou família, mas eu posso ter o livro? Pode, olha eu aqui com eles. Pra gente orientar as famílias é bem importante, é bem interessante, tem uma linguagem fácil, uma linguagem acessível, né? Então, fica a dica desse daqui, bem fininho, ó. Como lidar com TDAH, guia prático para familiares, professores e jovens com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. E tem esse aqui, do Gustavo Teixeira, Desatentos e Hiperativos.
que aí também manual para alunos, pais e professores, né? É bem interessante, a leitura dele é bem fácil, assim, tá vendo? As letrinhas grandes, tem dicas, tem questões relacionadas a alguns tabus, né? Se existe mesmo, se existe cura, como é o diagnóstico, quais são as comorbidades. Esse aqui é bem interessante, tem uma linguagem bem acessível para pais e professores, tá? Justo, sou professora. Posso comprar os outros livros? Pode, ficar à vontade, estudar nunca é demais. Estamos ficando por aqui, mais 1h e tanta que eu disse que ia ser rápida e não fui. Sinalizem aí se vocês gostaram, se não gostaram, me deem o feedback. Vamos fazer o print hoje, eu lembrei! Todos os links dos livros estão na bio do Instagram. Tu já botou na bio, foi? Menino, que homem rápido! Vamos fazer a pausa para o print. Foi? Já foi? Deram um print? Bora lá de novo? Me marquem. Hashtag eu valorizo a psicopedagogia. Hashtag café com psico. E... Oi, gente, Alessandra. Já, mulher. Tem alguma dúvida? Bora tirar as dúvidas. Vamos bater papo, então. Cadê? Tô esperando. Thalita Barbosa colocou, foi ótimo. Obrigada, Thalita. Jefferson colocou, maravilhosa. Obrigada. Deixa eu ver mais. A Adriana colocou, muito bem explicado. Vamos ver mais, se tem mais alguma coisa. Cadê as perguntas? Vixe, não tem pergunta não, então vamos embora. Gente, mais uma vez, né, foi um prazer estar aqui. Eu tô amando estar por aqui, conversar sobre psicopedagogia. Vocês veem que eu me empolgo, né, já vou passando de 1h e muito. Anotei algumas coisas. Tenho dúvida não, a Alessandra colocou, muito bem. Todo mundo que vai me sugerindo temas, eu vou anotando. Esse tema foi um tema que já tinha sido sugerido antes. Depois, eu vou me organizar para fazer o roteirinho e botar antes para todo mundo ver, que a correria do dia a dia me impede de ir com antecedência, de divulgar, né, o Café com Psico com antecedência. Mas vamos se organizar. Quando a gente se organiza, tudo dá certo, né? Quero sugestões, me mandem direct, mandem foto com café, me marquem para eu repostar todo mundo. Um cheiro e até o próximo Café com Psico. Até o próximo sábado, 8h08. Tchau, tchau!